Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. Aqui você encontra conteúdos relacionados à engenharia agrícola. Meu nome é Bruna Dural e no vídeo de hoje vamos falar sobre legislação, regulamentação normativa e incentivos para a energia hidráulica no Brasil. Os tópicos a serem abordados nessa apresentação são legislação e regulamentação normativa, programas de incentivo à energia hidráulica e desafios e considerações relacionados a esse assunto. A energia hidráulica ela é obtida pelo aproveitamento do potencial gravitacional da água corrente e de quedas d'água. Quando é usada para gerar eletricidade, ela passa a ser chamada de energia hidrelétrica. Historicamente, o Brasil foca seus investimentos em hidrelétricas devido ao seu enorme potencial hídrico do país. No Brasil, a legislação e regulamentação normativa para a energia hidráulica são regidas por diversas leis, decretos, resoluções e portarias que estabelecem as diretrizes para a exploração, uso e conservação dos recursos hídricos, bem como para a implantação, operação de usinas hidrelétricas. Além disso, há incentivos governamentais destinados a promover a energia hidráulica no Brasil. Entrando agora no assunto relacionado à legislação e regulamentação normativa, a Constituição Federal de 1988, ela estabelece que os recursos hídricos são bens da União, segundo o artigo 20, e define as competências da União, Estado e municípios na gestão dos recursos naturais. Então, em relação a águas superficiais e subterrâneas, elas são bens da União, os lagos, os rios, quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que embanhem mais de um estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a territórios estrangeiros ou deles provenham, bem como terrenos marginais e as praias fluviais. Em relação aos recursos hídricos, o aproveitamento dos recursos hídricos, inclusive energéticos, é regulamentado pela União, respeitando a gestão descentralizada e integrada com participação do poder público, usuário e comunidades. A Lei nº 9.433 de 1997, conhecida como Lei das Águas, ela institui então a Política Nacional dos Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que define então os princípios para a gestão sustentável dos recursos hídricos, como a descentralização e a participação dos usuários. A Lei nº 9.074, de 1995, estabelece normas para a outorga e autorização de serviços de energia elétrica, incluindo então a exploração de potenciais hídricos. Ela visa então a modernização do setor elétrico, promovendo maior competitividade, eficiência e segurança jurídica. A lei define procedimentos para licitação e contratação de concessões e permissões, regulamentação e atuação das empresas privadas no setor e estabelece diretrizes para que haja a desestatização de serviços públicos de energia elétrica. E a Lei 9.427 de 1996 vai criar a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é responsável pela regulação e fiscalização da produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica do Brasil. Ela vai estabelecer competências como a outorga, concessão, permissões, definições de tarifa, a garantia da qualidade desses serviços prestados. O decreto número 24.643 do ano de 1934, do Código das Águas, ele é um marco histórico na legislação sobre o uso das águas e a geração de energia hidrelétrica. E ele estabelece os princípios gerais para a exploração dos potenciais hidráulicos. Ele definiu as águas como bens públicos e domínio da União, regulou os direitos de uso, estabeleceu procedimentos para concessão e autorização, criou mecanismos de controle e fiscalização e previu penalidades para o uso indevido. A resolução da ANEEL, então, ela emite diversas resoluções normativas que regulamentam aspectos específicos da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Por exemplo, a Resolução Normativa número 687 de 2015, que estabelece procedimentos para obtenção de outorga para a implantação de centrais geradoras hidrelétricas. Em relação aos incentivos para a energia elétrica
para energia hidráulica e programas de incentivo às fontes e alternativas de energia elétrica, o PROINFA. O PROINFA, então, ele foi criado pela Lei número 10.438, do ano de 2002, e ele tem como objetivo aumentar a participação de fontes alternativas de energia na matriz elétrica brasileira, incluindo a energia hidráulica. Oferece condições favoráveis de financiamento e contratos de compra e energia a longo prazo. Outro incentivo para a energia hidráulica é o financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES. Então, o BNDES ele oferece linhas de crédito específicas para projetos de energia renovável, incluindo as energias hidrelétricas. Essa linha de crédito tem condições especiais, como taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento mais longos. Entrando um pouco mais nesse assunto dos incentivos fiscais. Então, a gente tem a redução ou isenção de impostos sobre equipamentos e componentes. Então, em alguns casos, alguns equipamentos e componentes que são utilizados na construção das usinas hidrelétricas podem ser isentos ou ter sua alíquota de imposto reduzida, como o Imposto sobre o Produto Industrializado, o IPI, e Imposto de Importação, o II. 2. O regime especial de tributação. Algumas regiões ou municípios elas oferecem regimes especiais de tributações para projetos de energia renovável, o que pode resultar em benefícios fiscais adicionais, como redução de impostos sobre circulação de mercadorias, o ICMS, ou impostos sobre serviço, o ISS. 3. O incentivo para o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento e tecnologia relacionada à energia renovável podem se beneficiar de incentivos fiscais, como a dedução de despesas, PID e imposto de renda. 4. Depreciação acelerada. Em alguns casos, os ativos utilizados em projetos de energia renovável, como usinas hidrelétricas, podem ser depreciados mais rapidamente para fins fiscais, o que vai permitir uma redução nos impostos a serem pagos ao longo do tempo. Outro incentivo para a energia hidráulica são os leilões de energia. Esses leilões o governo brasileiro realiza para contratar a compra de energia elétrica de novos empreendimentos de geração. Esses leilões oferecem contratos de longo prazo, proporcionando segurança financeira aos investidores. Entrando mais nesse assunto sobre os leilões de energia, existem diferentes modalidades de leilões, como leilões de energia elétrica existentes, o A4 e o A5, e leilões de energia nova, A3, A4 e A5, entre outros. Os leilões de reserva e leilões de transmissão. Cada modalidade tem suas próprias características e seus próprios critérios de participação. Os contratos de longo prazo. O contrato ele é resultante de leilões, geralmente tem prazos longos prazos, que podem variar de 15 a 30 anos, proporcionando então segurança financeira aos investidores e viabilizando os projetos de geração de energia. 3. Precificação. Os empreendimentos eles são contratados com base no menor preço ofertado pela energia elétrica, garantindo então a competitividade do processo e buscando assegurar tarifas mais baixas e tarifas mais baixas para os consumidores. E quarto, os participantes dos leilões devem atender a requisitos técnicos e legais estabelecidos pela ANEEL, como capacidade de financiamento, licenças ambientais e autorizações para a operação. Desafios e considerações. Então, embora haja uma estrutura robusta de regulamentação e incentivo para a energia hidráulica no Brasil, existem desafios a serem considerados, como impactos ambientais e sociais. A construção de grandes hidrelétricas pode causar deslocamento de população, impactos significativos nos ecossistemas, principalmente, burocracia e licenciamento. O processo de licenciamento ambiental e de obtenção de outorgas pode ser complexo e bastante demorado. E a manutenção e modernização. Muitas hidrelétricas no Brasil são antigas e necessitam de investimentos em manutenção e modernização para melhorar a eficiência e a segurança. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigada por assistir. Para mais conteúdos relacionados à engenharia agrícola, se inscreva no canal e fique por dentro de outros vídeos. Até mais!